Bíblia para a Igreja. A Epístola a Tito, com Paulo Won. Flexibilidade e resistência. Capítulo 1, versículo 10 ao capítulo 2, versículo 1. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, que andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. O bambu é uma planta que possui duas características. Ao mesmo tempo, ela é flexível, tornando o seu uso versátil, e é também resistente ao tempo, ao manuseio e às pragas naturais. Não é à toa que dentro do contexto asiático oriental, o bambu é usado há milênios de todas as formas possíveis, como material de construção civil, matéria-prima para móveis e até como insumo alimentar. Flexibilidade e resistência, duas características que são imprescindíveis também ao cristão. Devemos ser flexíveis, amáveis, cuidadosos no cuidado do rebanho de Jesus, entendendo as mazelas de cada ovelha, sendo empático às necessidades, hospitaleiros, amigos do bem, sensatos, justos, piedosos. Entretanto, existem situações e momentos que levam os cristãos também a se posicionarem de forma enérgica e resistente. E é justamente dessa situação que Paulo está falando ao seu discípulo amado Tito. Nas palavras de João Calvino, o pastor necessita de duas vozes, uma para juntar as ovelhas e outra para espantar os lobos e ladrões. Note que já no fim do versículo 9, Paulo dera indicativos que o ministério de Tito em Creta não era algo tão tranquilo assim. Da mesma forma que Tito estava pregando o evangelho fielmente e preparando uma liderança capacitada para cuidar daquela igreja, vários falsos mestres estavam causando problemas. Mas quem eram essas pessoas e que crise eles estavam causando na igreja em Creta? Paulo os identifica no versículo 10. Ele diz assim: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Paulo afirma que muitos têm sido insubordinados ao evangelho. Que dura realidade, não é mesmo? Nós achamos que a igreja dos tempos apostólicos era uma igreja tão cheia de amor, tão perfeita no seu proceder, tão cheia do Espírito Santo, mas não. A igreja sempre convive com problemas, porque é formada justamente de pecadores que precisam da graça de Jesus Cristo. Dentro desses muitos, a maioria era partidária ao que Paulo chama de os da circuncisão. Parece que eram cretenses que haviam aderido a uma forma de judaísmo. Depois de convertidos ao Evangelho de Jesus, eles continuavam a defender com unhas e dentes que para ser um cristão verdadeiro também deveriam ser judeus. Ou seja, de forma prática, deveriam ser submetidos à circuncisão. Por isso que se chamavam os da circuncisão. Partidários dessa mesma ideia sempre causaram muito transtorno para o apóstolo Paulo. Em Atos e nas cartas, podemos ver que aonde Paulo fosse, esses judaizantes estavam sempre na sua cola, perseguindo ele.
E o modus operandi dos da circuncisão era corromper o evangelho pregado por Paulo e também por Tito por meio de discursos e conversas, que Paulo chamava de absolutamente sem sentido. Os da circuncisão estavam pervertendo toda a igreja em Creta de forma escandalosa, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Em suma, além de pregar um falso evangelho este legalista, tinham motivações também no lugar errado, porque eles faziam isso para ganhar dinheiro. Paulo vai além, dizendo que esses que estão pervertendo a igreja estão agindo, na verdade, motivados por uma índole que lhes é peculiar, ou seja, era peculiar aos próprios cretenses. Citando textualmente o poeta Epimênides, que viveu por volta do século VI a.C., o apóstolo diz que os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. De forma sorrateira, esses falsos mestres estavam indo de casa em casa, corrompendo a sã doutrina e minando a unidade da fé daquela igreja. E para remediar essa situação, Paulo diz: é preciso fazer com que se calem e repreenda-os severamente. O crente, especialmente aqueles que estão em uma posição de liderança dentro da igreja, precisam, por um lado, serem afáveis e amorosos, mostrando na prática quão doce é a graça de Jesus Cristo a todas as pessoas. Entretanto, diante de situações em que a nossa fé é frontalmente atacada e a segurança do rebanho de Cristo ela é ameaçada, somos chamados a ser resistência. Somos chamados a defender a verdade do Evangelho de forma clara e muitas vezes enérgica. Quando pontos centrais da fé são postos em xeque, não podemos nos furtar da responsabilidade de ensinar a correta e sã doutrina, repreendendo os falsos mestres e fazendo cessar a disseminação de tudo aquilo que perverte o verdadeiro Evangelho. Esse exercício é vital para a vida da igreja. Não se trata de uma simples briga por espaço, uma briga de ego, não. Paulo explica essa necessidade da firmeza para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. A firmeza serve para corrigir a igreja de rumos perigosos, quando ela escuta papo, palavra, discursos que não são, na verdade, parte integrante do Evangelho. Para os falsos mestres, aqueles que estavam pervertendo a igreja em Creta, a pureza demonstrada em atos e em discurso era maior do que a pureza interior. Abster-se daquilo que consideravam impuro os tornaria puros. A circuncisão na carne era suficiente em detrimento da circuncisão no coração. As regras legalistas daquilo que se podia ou não fazer, tocar, qualificariam o crente mais do que uma vida de verdadeira piedade. Provavelmente, os da circuncisão pregavam a validade das antigas leis anteriores do Antigo Testamento, determinando que pelo comer ou deixar de comer algo, as pessoas se tornavam puras ou impuras. Embora por fora se apresentassem como pessoas piedosas, de pureza, por dentro eles estavam longe do propósito central do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Paulo ordena que os líderes que estavam sendo formados por Tito não se ocupassem com essas fábulas judaicas, com essas conversinhas, com esses mitos, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Queridos irmãos e irmãs, a nossa tendência natural é de tentarmos alcançar a nossa redenção por meio do nosso próprio esforço. Nesse sentido, cumprir uma lista de leis, obedecer exteriormente regras e ordenanças, nos oferece um consolo, um conforto na consciência de que estamos fazendo a coisa certa e de que nós somos boas pessoas que merecem, de alguma forma, o favor divino.
Essa foi a tendência demonstrada, por exemplo, pelos judeus na época de Jesus e dos apóstolos. Eles pensavam que por eles serem judeus, descendentes étnicos de Abraão, por terem em seus corpos os distintivos da aliança, como por exemplo a circuncisão, eles teriam um favor automático de Deus. Achavam que pelo mero cumprir de leis cerimoniais e dietéticas, de guardar dias santos e sacrificarem nas datas corretas, estariam automaticamente no centro do coração de Deus. Os cristãos da circuncisão, que estavam causando alvoroço na igreja de Creta, tinham, na verdade, a mesma mente, a mesma configuração dos judeus desse tempo. Aquilo que aparentamos em nosso exterior e em nossas ações pode muito bem vir de um coração impiedoso e longe de Deus. Por isso, as aparências sempre podem nos enganar. Os da circuncisão viviam, de fato, uma grande ilusão. De acordo com Paulo, eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. O ato que eles achavam ser o certo para Deus, ou seja, guardar a lei, circuncidar-se, era na verdade coisas que contradiziam a obra salvadora de Cristo e o seu evangelho. Por isso, sem que esses falsos mestres se dessem conta, se tornaram abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. E essa é uma palavra muito dura que Paulo dirige aos cretenses. As nossas boas intenções são todas elas manchadas por motivações, no fundo, egoístas e mesquinhas. Os da circuncisão pregavam por dinheiro e corrompiam o evangelho da verdade. E nós? Será que estamos vivendo e ensinando a sã doutrina ou estamos ainda vivendo no erro do passado? Será que a nossa satisfação está tão somente na obra redentora de Cristo Jesus? Ou ainda nos articulamos para dar a nossa contribuição na salvação, caindo no perigo da autojustificação? E pior, será que não estamos mercadejando a palavra de Deus para benefícios particulares? Precisamos todos estarmos firmes no Evangelho de Cristo. Enquanto muitos estão pervertendo a palavra de Deus para satisfazer seus interesses mais egoístas, nós precisamos pregar a Jesus, este crucificado. Essa necessidade é reforçada pelo mandamento de Paulo no início do capítulo 2. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Em outras palavras, Tito, você precisa ser diferente. Você precisa formar uma liderança diferente desses falsos mestres. Você precisa compreender e viver o verdadeiro evangelho para assim ensinar o rebanho confiado a você. A sã doutrina, uma expressão muito presente nas epístolas pastorais de Paulo, refere-se à verdadeira doutrina que traz vida ao crente, ao povo de Deus. Segundo Calvino, é o ensino que produz a edificação dos homens na piedade. É o próprio Evangelho por meio da qual passamos a viver para Cristo e não mais segundo as nossas paixões. É o Evangelho da graça que nossos antepassados da fé defenderam ao custo de suas vidas e que nós hoje somos convidados a não apenas conhecer, mas também viver e, se preciso for, defendê-la de todos os perigos. Meu caro irmão e irmã, você tem sido resistente às investidas do mundo e às falsas propostas sedutoras de um outro evangelho? Você tem lutado nas trincheiras da resistência em favor do evangelho do amor, da fé e da esperança em Cristo Jesus? Ou você tem sido mais flexível que o próprio bambu? Nos vemos no próximo episódio, querendo Deus.